Olá, pessoal. Estamos hoje tendo uma aula especial sobre o assunto. Estamos hoje tendo uma aula especial sobre o assunto. A supervisão privada de Deus sobre nós. Pergunta. Vimos nesse mundo tzadikim e também diferenciando muitos ímpios que passam por momentos difíceis na vida, falta de sustento, ou que são punidos com doenças ou infertilidade. E, por outro lado, vemos que é justos, que não sofrem, e também ímpios que sofrem, que têm bom sustento, filhos, saúde, etc. Eu entendo que justamente e calculadamente é feito que existem reencarnações de almas e relatos ocultos do céu com cada pessoa que desce a esse mundo. Mas o que eu não entendo é por que existe essa ocultação. Não seria melhor ver com nossos próprios olhos a recompensa e o castigo nesse mundo? Resposta. Em primeiro lugar, é importante lembrar o propósito da criação. As almas descem a esse mundo para resistir às provas do mau instinto e guardar os mandamentos do Criador, para provar o seu heroísmo. Graças a esse heroísmo, eles ascendem e ascendem em espiritualidade, ganham semelhança com Deus e, assim, recebem sua abundância de luz e proximidade eterna no céu, que é a maior recompensa e o maior prazer de todos os prazeres possíveis. O propósito de nossa descida a esse mundo é escolher entre o bem e o mal. Como diz a Sagrada Torá, eis que te propus a vida e o bem, a morte e o mal, e escolhestes a vida. O livre-arbítrio é o único meio de nos semelharmos a Deus pelo poder de nossas ações e de aclamar sua proximidade eterna. Mas para escolher, deve haver a possibilidade de pecar. Todo pecado decorre de algum suborno que o mau instinto e etc. oferece a uma pessoa. Esse suborno pode ser um suborno de dinheiro, orgulho, vingança ou alguma luxúria material. Mas essa oferta, por mais tentadora que seja, não é possível no momento que Deus se revela ao homem. Os sábios dizem que antes de Caim assassinar Abel, Deus disse a Caim, Deus disse a Abel, não há juiz e nem juízo, não há outro mundo, não há recompensa para os justos e nem punição para os ímpios. Assim, Caim disse, logo após que Deus se revelou a ele, advertindo a ele, dizendo o seguinte, se você faz bem, te elevarei. Se não fizer o bem, você estará às portas do pecado. Como isso pode ser explicado que justamente após que Deus advertiu a Caim, ele exclamou tal mensagem que parece não ter ouvido a anterior? Embora as coisas tenham sido feitas em um grau e realidade e que não somos capazes de entender e nos aprofundar, podemos, em qualquer caso, discernir o princípio da escolha que sempre se repete. Parece que a dura verdade é para que a pessoa peque. A necessidade, parece que a dura verdade é que para que a pessoa peque, a necessidade de certa mentira, que a pessoa ignore a existência da supervisão divina que mantém cada átomo e cada molécula nesse mundo. Essa mentira não pode se manter se Deus não se ocultar da pessoa, pois é claro e nítido que existe juízo e juízo. Quem será aquele, então, que terá ousadia de contrariar a ordem divina? Quando Deus advertiu a Caim sobre o seu pecado, disse-lhe o seguinte, o que você fez? A voz do sangue de seu irmão se clama desde a terra. Caim não pôde mais negar a realidade e confessou com dor. Caim finalmente admitiu que seu pecado foi grande e merecia uma punição pesada. Ele também reconheceu que Deus está em toda parte do céu e da terra, de modo que não é possível se esconder dele. Como disseram os sábios, um olho vê, um ouvido ouve, e todas as ações estão escritas no livro. Consta em Avot, capítulo 2, Mishnah 1. Mas quando Caim assassinou Abel, Deus se escondeu e agiu com ele como que não se vê seu pecado. Não impediu e não o chamou, dando assim a Caim a oportunidade de mentir para si mesmo de que suas ações estão sendo julgadas. Essa é a essência da escolha livre entre o bem e o mal, pelo qual as almas recebem uma recompensa eterna no próximo mundo. A recompensa por escolher o bem depende da própria habilidade de escolher o mal, mas sem ocultação não seria possível escolher o mal. A ocultação da presença divina é a situação em que não se vê a providência quando Deus se esconde. Sua providência e é visto em seu mundo como quem não recompensa e não pune. Mas ocultação não significa desaparecimento. Mesmo quando o pai briga com seu filho e se esconde, seu rosto está lá. O pai vê e zela pelo seu filho.
Mesmo quando ele está escondido, Deus conduz uma realidade precisa e meticulosa de recompensa e punição com suas criaturas, embora externamente pareça que o mundo é como costumava ser, uma realidade na qual há casos nos quais os justos sofrem e os ímpios não. Essa ocultação é tão complexa que apenas o Criador do mundo pode fazer isso. E por que é tão complexo? Para fazer isso, Deus tem que se emparelhar acoplamentos infinitos, em sua complexidade e multiplicidade entre os diferentes seres humanos. Como disseram os sábios, o direito é rolado pelo legítimo e a obrigação pelo obrigatório, como consta em Bava Batra 119b. E isso, à parte de todos os relatos das encarnações das almas que descem a esse mundo para completar sua correção de uma forma especial, para que cada alma, de acordo com vários períodos de vidas passadas, possa cumprir sua missão. Caso entendêssemos a complexidade da supervisão divina, não seria mais esconde-esconde. A providência seria constantemente explícita, provando a todos os seres humanos a intervenção de Deus em seu mundo, de modo que não haveria mais ocultação, mas todos teriam que admitir a recompensa e a punição e ter medo de pecar. Vamos responder sinceramente. Haveria agora bilhões de muçulmanos e infiéis em nosso mundo se a providência fosse visível e cada pessoa ímpia seria punida em sua vida e cada pessoa justa seria salva? Toda a ideia de escolher é quando a presença divina está oculta. Não há outra maneira pela qual a livre escolha seja existente. Se todos os ímpios fossem punidos de alguma forma esteticamente comum, ou se todos os justos sempre recebessem alguma proteção de alguma forma não natural e recebessem uma recompensa fixa de abundância material por sua justiça, isso provaria para toda a humanidade uma intervenção divina aberta e inegável. Ou se as pessoas justas nunca seriam mortas em acidentes, ou nunca seriam mortas por certas doenças, ou sempre seriam salvas após uma quantidade específica de orações, quem mais seria capaz de espiar e pecar? Apenas uma minoria insignificante, tola, opaca e cega. Não há dúvida de que, em tal realidade, a grande maioria das pessoas teria criado em completa fé em Deus e agido como justo, e não havia mais uma escolha real entre o bem e o mal. Tudo estava claro e direcionado à verdade da Torá, o que parece ser uma realidade ideal da redenção mundial. E assim será, depois da vinda do Mashiach, mas não é uma realidade ideal em um mundo onde as almas têm que escolher entre o bem e o mal, para serem recompensadas e punidas por seus atos. Na realidade, sem ocultação, não haveria nenhuma tentativa da humanidade de se rebelar, não haveria escolha entre as falsas religiões e o judaísmo, ou entre a heresia e a crença em Deus, em seus ensinamentos, ou entre a não observância de seus mandamentos e a observância dos mandamentos. Só um tolo completo não guardaria os mandamentos da Torá em uma realidade cuja supervisão é visível. Por essa razão, Deus permitiu que Caim matasse Abel e permitiu que os seres humanos agissem sempre com externa malícia, ostensivamente para fazer o que quisessem e cobiçassem os atos degradantes mais sujos e chocantes que existem. Os ímpios não sabem que suas ações vêm do alto e Deus dirige suas ações depois de escolherem ser mensageiros do mal. Por fora, e a realidade parece tratá-los com descuido, permitindo que façam o que querem, sem julgamento e sem justiça. Fomos ensinados que a única maneira pela qual a providência de Deus pode existir em uma realidade humana de escolha é somente dentro da ocultação, por encarnação obrigatória e por um devedor, de forma que não pode ser vista no sentido e não alcançada de qualquer sua forma, ou no meio que não seja a crença em sua providência. E aqui, pessoal, está uma verdade fundamental, que é importantésima para reconhecer o segredo da fé. Deus inseriu no fundo dos nossos corações uma fé muito forte em sua providência, uma fé mais forte de qualquer realidade que os olhos possam ver. Essa crença está arraigada no coração de toda a humanidade. E é por isso que bilhões de cristãos e bilhões de muçulmanos conseguem acreditar na supervisão privada, embora também vejam casos de pessoas bem-sucedidas nesse mundo e pessoas justas e crianças doentes e mortas. Eles não sabem sobre o segredo das reencarnações e, mesmo assim, acreditam na providência, pois essa crença está fortemente enraizada em nossos corações.
Até os habitantes da Índia, que estão no outro lado do mundo, acreditam por milhares de anos no conceito de recompensa e punição ocultas. Eles chamam isso de karma. E por quê? Isso ocorre porque o coração humano conhece por natureza a justiça divina, mesmo quando não a vê. E foi assim que Deus os criou, com o sexto sentido de fé, uma espécie de visão radiológica que penetra o exterior do material dos objetos e sente que será abençoado com justo e misericordioso, mesmo quando a realidade parece o contrário. Então, o porquê dos sofrimentos? Embora não haja explicação para os tormentos, há prova dentro de nós que Deus é justo e misericordioso, pois Ele imprimiu em nossos corações a verdade sobre justiça e misericórdia, em virtude da qual essa pergunta clamará, cuja resposta Deus não revelou ao homem nesse mundo. Porém, com toda a dificuldade dessa falta de resposta, podemos saber que essa é, de fato, a única realidade em que o livre-arbítrio pode existir. Não podemos imaginar, nem mesmo inimaginativamente, teoricamente, outra realidade em que a livre escolha e a supervisão privada andem de mãos dadas. Ou escolha livre, ou privada aberta, ou supervisão privada aberta. Para que o livre-arbítrio exista, a providência deve ser escondida de tal forma que mesmo os sábios dos sábios não sejam capazes de descobrir sua legitimidade. Diante disso, a realidade deve aparecer como uma terra de ninguém para cumprir seu papel. Só Deus é capaz de se esconder tão bem que mesmo o homem sábio dos sábios não será capaz de entender seus caminhos. Deve-se notar, no entanto, que mesmo na ocultação existem classificações no nível de escolha. Quanto maior a ocultação, maior e maior a livre escolha. E quanto mais Deus é revelado, cada menos a livre escolha se torna e as punições se tornam mais severas pelos pecados. Na época da saída do Egito, o povo de Israel não tinha escolha, caso quisesse negar a providência de Deus, pois os poderosos milagres eram visíveis. Até mesmo os egípcios admitiram que esse é o dedo de Deus. Mas a nação do deserto teve outras tentativas. Se deveria esperar por Moshe Rabbeinu, que descesse do Monte Sinai, ou servir a Deus através do bezerro de ouro, ou seguir a cor de seu comitê para reconhecer o status do único profeta. Com a vinda da redenção completa, o mundo chegará à sua correção e boa conclusão. Não haverá mais necessidade que as almas resistam às provações difíceis, a fim de escolher entre o bem e o mal. Porém, Rahamim disseram que os dias da vinda do Mashiach são dias sem vontade, conforme Koshin Kohelet, e é interpretado no Talmud Shabbat 151b. Isso é, com toda a paz e santidade completa que ganharemos com a vida da redenção, de certa forma, estes serão dias sem verdadeiro heroísmo, sem direitos adquiridos, lidando com os instintos e os deveres. Uma vez que a providência divina será visível e todos verão recompensa e punição nesse mundo, então não haverá escolha livre para pecar, como fazemos hoje, e a escolha será muito limitada. Portanto, vamos nos fortalecer nesses dias para escolher o bem e acreditar na providência divina, a todo custo, para que ganhemos nossos direitos por nosso esforço de escolher o bem. Alcançaremos nosso heroísmo, não apesar das dificuldades, mas por causa das dificuldades e de contação da presença divina. O Criador do mundo pode estar zangado com nossas ações. Ele nos atormenta para purificar nossas almas. Ele nunca desiste de nós, porque Ele é nosso Pai. E o Pai nunca desiste do Filho. Às vezes, devido às nossas ações, temos certeza que não há caminho de volta, não há perdão. Devemos lembrar que somos filhos de um rei. E mesmo que tenhamos pecado e multiplicado os pecados, ainda somos filhos do rei. Mesmo que tenhamos mudado, é hora de voltar um pouco para a nossa casa, para um lugar certo, onde nós podemos dar um passo, receber uma boa recepção, um caminho de ida, de aproximação para Deus. Muito obrigado a todos. Besorot Tovot, Yeshuot ve Nechamot.